Bom, eu quero falar com vocês agora sobre alguns recursos que nós temos para a mímica. Como eu disse, existem várias alternativas que são disponíveis para o artista mímico. Citei a máscara, que eu vou apresentar para vocês. Essa é apenas um tipo de máscara. O pantomímico ou o mímico, ele faz uso de diversos tipos de máscara. Isso facilita ainda mais pessoas com timidez, por exemplo. Porque quando eu uso máscara, eu já estou, através dela, expressando o meu sentimento. Quem olha para uma máscara como essa, sabe que o artista está transmitindo uma mensagem de não ter emoções. A roupa do mímico é algo que transmite mensagens. É muito importante que o mímico possua roupas que facilitem o seu trabalho. Como assim? Eu não posso tentar transmitir a mímica com uma roupa que vai dificultar a expressão da minha arte. Por exemplo, citei agora há pouco o nosso querido artista Marcel Marceau, que foi o grande incentivador dos passos do Michael Jackson. Não seria possível para ele usar determinados tipos de roupa que dificultassem o seu trabalho. Eu gosto muito de incentivar os artistas mímicos a usarem roupas e figurinos que facilitem o seu trabalho. Roupas elásticas ou roupas que tenham um grande poder de adesão ao corpo, como as malhas, que vão facilitar você a entrar em um figurino que facilite a sua apresentação. É muito importante isso. Por exemplo, o nosso grupo usa muito a arte do impacto, questões espirituais. E para isso, é importante definir o que é bom e o que é mal, o que é do bem e o que não é. E uma mensagem muito clara é o preto como mal e o branco como bom. E aí você já tem uma separação, você tem dois tipos de personagem. Então os figurinos são muito importantes na arte da mímica. A maquiagem também é importante. O rosto branco, sim, com o rosto branco, as pessoas conseguem entender bem melhor a mensagem. Eu posso, por exemplo, colocar as lágrimas, como vocês viram, posso colocar uma boca que traz um riso, sem que necessariamente eu esteja sorrindo, ou que traga um semblante de tristeza, sem que necessariamente eu precise forçar a minha boca para isso. Então, o rosto branco transmite essa facilidade de comunicação. Temos também os movimentos corporais. É muito importante que o artista mímico ou o pantomimeiro saiba usar o seu corpo, como eu já disse várias vezes. O nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho e de arte. Por isso, a facilidade que você terá em interpretar através do corpo vai dizer muito sobre quem você é. Outro recurso muito importante são as máscaras, como eu disse, e também os objetos. Nós podemos usar os objetos de forma abstrata, como eu já falei, e de forma real, literal. No cenário de uma apresentação de teatro onde o pantomimeiro ou o mímico está presente, ele pode colocar os objetos como pode não pôr. Por exemplo, se eu quiser passar para vocês a mensagem de que eu estou sentado, eu passarei através apenas do meu movimento. Agora nós vamos falar um pouco sobre técnicas e truques que são muito importantes dentro da arte da mímica. Esses truques e essas técnicas vão
criar vida ou dar a vida àquilo que se está querendo transmitir através da cena. A ilusão ou o acontecimento, isso tudo precisa acontecer de fato dentro da arte da mímica. E eu vou dar para vocês cinco dicas de como dar essa vida, essa personificação àquele objeto ou àquela situação que você está querendo criar. Bom, a primeira dica é que tudo na mímica tem um peso. Isso mesmo, peso. O objeto tem um peso. O que você está querendo transmitir tem um peso. Vamos supor que eu queira levantar algo. Isso terá um peso. Se o artista mímico não consegue transmitir isso, ele vai ficar defasado em sua mensagem. É muito importante que o artista transmita a mensagem. Então, peso é a primeira dica que nós temos para a criação de uma mímica. A segunda dica é o clique. O que seria o clique? É você pegar o objeto. O objeto possui um peso e para ser pego precisa de um clique. Isso mesmo. Eu vou usar o exemplo de um copo. Vamos supor que o artista mímico esteja pegando em um copo. Ele tem que pegar esse copo. Esse copo possui um peso. Entenderam? É muito importante o clique. Lembra da parede? Clique. Pegar. Sentir. Parede. Objetos. São truques muito importantes para mim. Outra técnica é a identificação do objeto. Exemplo. Eu tenho um copo, eu identifico que isso é um copo como? Fazendo um gesto. Se eu fizer apenas esse movimento, as pessoas não entenderão o que eu estou querendo transmitir. É muito importante que o artista mímico, quando quiser transmitir uma mensagem que envolva a participação de um objeto como o copo, envolva a cena que caracteriza o copo. Exemplo, beber. Peso, clique e identificação. Eu pego o objeto, eu identifico esse objeto. Isso é um copo. E para ficar muito claro ao público, eu bebo neste copo. Se eu não fizer isso, a minha mensagem vai ficar vaga. As pessoas não vão conseguir entender que aquilo é um copo. Porque afinal de contas, isso pode ser muitas coisas. Mas se eu pego, sinto o peso e faço um movimento gestual, ficou claro que eu bebi algo em um copo. Uma outra técnica muito importante é o respeito à alusão do objeto que você está querendo passar. Eu vou citar o exemplo de uma bola. Uma bola de vôlei. Todos sabem o tamanho de uma bola de vôlei. Mas se eu não respeitar o objeto, as pessoas não entenderão. Se eu fizer um gesto, você sabe que eu fiz um arremesso de vôlei. Sim, o respeito à alusão, o respeito ao objeto, a sua forma,
tem total relação com aquilo que o artista mímico está tentando transmitir. Como eu acabei de usar o exemplo do copo, a bola, a corda. Estão vendo a corda? Sim, ela é real. Ela é real na mente do artista. Por isso, a interação entre o que está fazendo a arte, o objeto que o envolve, é muito importante. A todos os presentes, aquilo que se está transmitindo torna-se real, porque a relação com aquilo é real, na mente do artista mímico. A quinta técnica é a mais importante de todas. O artista mímico precisa visualizar o objeto com que se relaciona. Como eu acabei de dizer, na mente dele aquilo é real. Lembra? No início das aulas, nós vimos que a identificação com o objeto e a relação do artista com aquilo com o qual ele está se envolvendo define ele como um artista mímico. Pois então, a quinta técnica é a visualização desse objeto que o artista está se relacionando. Eu citei o exemplo do copo. O artista visualiza o copo. Para ele, este copo é real, assim como a corda. O artista visualiza a corda. Para ele, essa corda é real. O artista visualiza a bola. Essa bola é real. E é importante que o artista tenha em mente que aquilo está acontecendo. Uma das coisas muito importantes é a visualização. Se o artista não visualizar o objeto e não interagir com ele, a mímica tem sua perca. Portanto, esta quinta técnica da visualização é muito importante. Conseguiram pegar? Também vamos falar sobre a questão da ilusão de força. Algo que é muito importante na vida do artista pantomimeiro ou do artista mímico. A ilusão de força vai proporcionar ao público que o vê o objeto com o qual se relaciona. A ilusão é muito importante para o artista. Por exemplo, ilusão de força em empurrar algum objeto. Preste atenção. Viram alguma coisa ali? Não existe nada ali. Mas eu empurro. Isso é ilusão de força. Como eu aprendo isso, Douglas? Muito fácil. Coloque algo que seja contrário àquilo que você está fazendo para a sua prática, para o seu aprendizado. Olha só. Com um braço você traz a força e com o outro você empurra. Empurra. Deu para entender? Pois é. Essa prática envolve força e vibração. Isso traz ao artista a oportunidade de transmitir ao público a ilusão de que o mesmo está empurrando algo. Diante disso, você tem a ilusão de força. Outra coisa muito importante é você ter uma base. Quem empurra algo precisa usar sua base para empurrar. Alguém consegue empurrar algo?
sem usar base? Assim? Logicamente não. O artista precisa ter base. Ele usa base, usa força, empurra. Vamos imaginar um objeto agora? Empurrar. Acabamos de ver que precisamos ter o exercício de empurrar e agora nós vamos empurrar um piano. Imagina comigo. Lembre-se da base e lembre-se da força. Dois elementos essenciais para quem vai empurrar algo. Então, o artista mímico irá empurrar o piano. Base, força. Força, empurrei o piano. Isso é muito importante para o artista mímico. Se eu empurro de qualquer jeito, eu não empurro um piano. Eu preciso de base e eu preciso de força. Força até empurrar o piano. Entenderam? Outra técnica muito importante dentro da ilusão é o puxar. Eu gosto muito do exemplo da corda, porque fica muito claro quando um artista quer transmitir uma mensagem e essa mensagem é o puxar de uma corda. Lembram das 5 técnicas? Pois então, eu pego, eu clico, eu identifico esse objeto e eu sei que isso é uma corda. E agora, fazendo uso da primeira técnica, que é a força, eu puxo. Eu puxo. Eu puxo. Essa corda é real. Eu sei que às vezes ela pode me puxar, mas eu puxo. Eu puxo até concluir o meu trabalho. Viram? Não é difícil. Quando você faz disso um hábito, a mímica se torna mais fácil. Então, temos 2 técnicas de ilusão muito fáceis de se aprender. E eu tenho certeza que com essas 2 técnicas, você já consegue criar algo dentro da mímica. O teatro é um espaço onde as pessoas têm oportunidade de muitas e muitas coisas. E a mímica, que é um teatro mudo, proporciona àqueles que participam o ato de personificação através do seu corpo. Então você, artista, que se sente aí tímido, introvertido, que tem dificuldade de se expressar através da fala, a mímica é um recurso totalmente disponível para você. E eu super recomendo que você hoje, através dessas aulas, comece a praticar o recurso da mímica. Tenho certeza que essa técnica é algo útil para a vida de muitas pessoas que talvez querem exercer um trabalho cultural, mas não sabem como. Espero ter ajudado todos vocês. Espero ter contribuído para o aprendizado. Muito grato mais uma vez. Até mais.